Vamos para o tema de hoje, que é biossegurança. A banca é Fundatec, o ano 2022, e vamos falar de riscos ocupacionais. Os riscos ocupacionais são predefinidos com antecedência. Então, assim, não é porque eu acho que há um risco que ele vai ser. Existem os riscos, eles são classificados por uma diretriz, por uma RDC 306, ela é do ano de 2004, e essa diretriz, essa regra, essa lei, essa resolução, ela diz o seguinte, que existem alguns tipos de risco, eu vou mostrar para vocês quais são. Os riscos ocupacionais são físico, ergonômico, biológico, químico e falta de conforto e higiene, que muita gente marcou como a resposta da exceção e não era. Sabendo quais são os riscos existentes e as diretrizes, vamos ler o que a questão queria? Os riscos mais frequentes que estão sujeitos os profissionais que atuam na assistência odontológica são, exceto ele que é a exceção. Então, eu disse que existe risco físico, existe risco químico, existe risco ergonômico, existe risco vindo da falta de conforto e higiene, mas não existe risco teratogênico classificado. Então, o que a banca queria era que você reconhecesse quais são os riscos ocupacionais. Aí a pergunta que me mandaram foi assim: mas aí assim, se a dentista está gestante, ela está fazendo atendimento e ela se expõe à radiação, não tem o risco de teratogenia para o bebê e tal, não sei o que. Calma. O risco de exposição à radiação, ele está enquadrado bem aqui, ó, dentro dos riscos físicos. Então, entre os riscos ocupacionais, existem aqueles que são classificados como risco físico. E este risco da radiação está aqui dentro. Então, o que a diretriz regula, o que a RDC fala, a resolução neste caso, ela diz o seguinte, que existe um risco físico, o risco de radiação. E ele diz quais são os cuidados que você deve ter para se proteger. Daí a teratogenia é viajar um pouquinho na maionese, tá? Então, a teratogenia aí não entra como um risco direto, porque existem inúmeras questões, inúmeros fatores que vão envolver essa teratogenia. Não somente a exposição à radiação sendo a única causa possível. Eu estou dizendo que o profissional pode trabalhar sem proteção, que esse risco é zero, que é inexistente? Claro que não. Até porque ninguém usa raio-x em gestante, ninguém testa isso em gestantes, muito menos na profissional que está exposta ali o tempo todo. Mas aqui o que os riscos ocupacionais fazem é prevenção do possível dano. E a prevenção do possível dano está dentro dessas linhas de diretrizes. Uma coisa que eu quero alertar é que você não pode só decorar quais são os riscos. Você precisa entender quais são os riscos odontológicos envolvidos, porque eles são cobrados de alguma maneira, de alguma forma, e você conhecendo, você acaba eliminando os absurdos. Já vi muita questão de prova, por exemplo, perguntando qual é um risco químico em odontologia, e nós temos vários, os amalgamadores, os desinfetantes químicos, hipoclorito, clorexidina, e assim vai. Então, apesar de ser um medicamento, existe enquadramento aqui dentro desses riscos, tá? Então, aprenda cada um dos riscos e também quais são os existentes em odontologia, porque isso com certeza vai ser cobrado de alguma forma.